Quero trazer vários momentos assim, quero falar sobre as estrelas e a lua, quero falar sobre o testemunho de José do Egito, que é uma história que nós estávamos lá no PHM e o padre Mário Sartori, ele deu numa homilia uma pincelada e eu digo, mas quem é José do Egito? Eu nunca tinha ouvido falar, não sei se alguém já ouviu, provavelmente, mas eu não. E eu achei tão doce aquela história, tão linda, sabe? E queria aproveitar também, já que a gente está falando em testemunho, dizer para você assim que cada um de nós tem um testemunho na vida. E que se você sentir vontade de trazer o teu testemunho, até no domingo que vem, se hoje a palavra de tocar e domingo que vem você quiser trazer um testemunho de 5 minutos, 10 minutos, não sei, só que isso pode ajudar o teu irmão, pode ajudar o próximo. Assim como eu já trouxe várias pessoas já trouxeram. E a primeira música que vocês tocaram hoje é Me Faz Nascer, um Novo Ser. Como faz essa? Faz nascer um novo ser, vem dizer aquilo que eu devo fazer. Então, eu sinto hoje eu nascendo um novo ser. E eu quero que com esse testemunho de José do Egito e aquilo que Deus pediu para eu trazer para vocês, também façam vocês levantar daí um novo ser. Amém? Amém. Eu queria pedir hoje assim, para você mesmo, se pergunte e se responda. O que te trouxe aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? E para que você veio? Ou quem te trouxe aqui? Que você pense e pode se dar resposta até o final do nosso encontro. E sexta-feira eu abri um parágrafo do Diário de Santa Faustina e até eu partilhava com a Ju Max, que eu vim aqui na igreja, abri o parágrafo e daí passei ali na Ju e a gente ficou conversando sobre esse parágrafo, onde ele fala sobre as estrelas e a lua. E onde Jesus pediu que Santa Faustina olhasse para o céu, olhasse para as estrelas e para a lua, para ela ver qual é o que brilhava mais forte. Se era a luz das estrelas ou a luz da lua. Talvez a gente nunca tenha parado para reparar isso, né? E Jesus compara que as estrelas são os católicos. E a lua somos os católicos praticantes, aqueles que buscam o evangelho, que rezam o terço, que levam a palavra, que levam para o próximo, que falam um pouco de Deus, que é isso que Deus quer. Hoje ele me quis aqui porque eu preciso falar um pouquinho. Não sou nenhuma doutora da Bíblia porque ainda estou bem devagar, estou engatinhando, mas vou aprender porque eu quero. Deus sabe o meu desejo, sabe? Tento rezar o terço todo dia, mas também tem os dias que eu não consigo. Eu sei que já tem aí um pessoal que já está rezando o rosário, só que Deus sabe aquilo que eu posso, que eu consigo. Ele sabe que eu quero. Então, o que nós somos? O que nós queremos ser? Estrelas ou lua? Sabe? Hoje eu estava vendo, o padre falou muito sobre a luz, né? A luz da vida, que tinha renovação do batismo. E eu comparei também a essa luz, a lua, sabe? Hoje eu acho que ela não conseguiu aparecer ainda, mas eu estava pensando, justo hoje que eu vou falar da lua, não tem a lua. Mas tudo bem, hoje choveu, na nossa vida também chove, tem dias que não é fácil e a nossa luz quase que se apaga. Mas pode ter certeza que a lua está lá escondidinha, só esperando o tempo limpar. E ela vem mais forte ainda, né? Então também é outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Que lua que se você está sendo em casa, a lua ou a estrela? O que você quer ser para a tua vida? A estrela, que brilha de vez em quando, ou a lua que está sempre ali? Às vezes está só a lua, tem aquelas noites que a gente chega e diz, meu Deus, lá em casa a gente adora ver a lua. Sabe? E eu digo, meu Deus, que linda que está a lua hoje. Às vezes tem só uma estrelinha, mas a lua, né? Aquelas noites de lua cheia. Então, que você possa também, quando tiver uma noite de lua cheia, lembrar, ou a lua, olhar para o céu e lembrar da luz da tua vida. Amém? Amém. Então, é assim. Sexta-feira, eu pedi para Deus que palavra que Ele queria que eu trouxesse. Só que como eu sabia que um dia
ia chegar o meu dia de estar aqui, eu já tinha feito meus esquemas, né? De igual o dia que me chamarem, eu vou montar a história de José do Egito. Mas eu vou lá na Bíblia e vou pedir o que Deus quer que eu faça. Daí eu abri uma palavra que está em Crônicas 2. E daí falava ali sobre a gente adorar né, vários deuses, né? Eu digo, não, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu não quero contar a história de José do Egito. Tomara que vocês gostem, que eu saiba contar para vocês, porque senão... E daí é incrível, porque daí eu fechei a Bíblia, mas a sorte que eu deixei marcadinha ali, porque eu nem dei muita bola à palavra que eu abri. E fui buscar a história de José do Egito, porque desde que eu escutei ela, ficou só no que eu escutei, eu não busquei ela, sabe? E é incrível, porque eu fui buscar então quem era José. Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, né? Que é o filho da promessa de Abraão. Então José é bisneto de Abraão. E o mais incrível foi assim que Deus chegou para Jacó, e a primeira coisa que Deus falou para Jacó, que ele pedisse para o povo que adorasse um Deus só. Então eu vou ter que ler para vocês a palavra que Deus pediu para mim ler, né? Eu não posso, eu sou teimosa, mas não posso teimar com ele, né? Então eu vou ler, tá em Crônicas 2. Crônicas 2, 14. Asa fez o que Javé, seu Deus, aprova e estima. Acabou com os altares dos deuses estrangeiros e com os lugares altos. Demoliu as estelas e derrubou as áseras. Ordenou aos judeus que buscassem a Javé, o Deus dos seus antepassados, e que praticassem as leis e mandamentos dele. Palavra da salvação. Então tá aí. E eu que vivo falando, né, que eu estou sempre me questionando que como que eu lido, como que eu falo, com quem busca espiritismo, porque eu não admito, porque não sei o quê. E daí Deus falando ali, mas fale sobre isso. Né? E pessoas, não só espiritismo, né? Que às vezes tem pessoas que acham que ser espírita é ser de Deus, não é, sabe? E buscam e tarólogo, e cartomante, e adivinhação. Meu Deus, para que se a palavra está aqui, a resposta está aqui, tudo que a gente quer saber está aqui, para que buscar outra coisa, sabe? Tá difícil, vai no sacrário, vai adorar Jesus, vai lá, se ajoelha, chora, pede, né? Então ele quis que eu trouxesse isso e veio a confirmar para me falar quem era Jacó também, né? E Jacó foi obediente e Jesus prometeu para ele que ele teria uma nação e que um deles seria rei. Então eu vou começar a nossa historinha e eu queria assim que vocês, eu tenho certeza que em cada momento, em algum lugar da história de José do Egito, vocês vão se identificar. Porque José foi traído, José foi passado para trás, ele foi preso, ele sofreu. Só que está sempre na Bíblia escrito, ele sempre tinha Deus no coração. Sempre. E era isso que mantinha ele em pé. Tá? Então, Jacó, ele teve 12 filhos. E os seus 2 últimos filhos foi José e foi Benjamim, que foi com Raquel que ele teve esses 2 filhos. E José era especial para Jacó. Eu vou seguir falando Jacó, porque mais adiante, no dia que vocês puderem ler toda a história, vocês vão ver que Jacó sofria muito com o nome, porque ele tinha antigamente cometido muitos pecados, então até o nome dele ele queria que Deus mudasse, e Deus deu um novo nome a ele, que foi Israel. Mas eu vou seguir falando Jacó. E Jacó sempre amou demais José, e isso sempre causou muitos ciúmes com os irmãos de José, sabe? A inveja, já entra a inveja aí, né? E Deus falava muito em sonho com José, e os irmãos diziam que José era sonhador. E daí o que acontecia? José sonhava e contava para os irmãos, que por consequência tinham ciúmes dele, né? Então eu vou ler para vocês um trechinho aqui onde José conta um dos sonhos, para vocês entenderem como era. Estávamos amarrando...
Aqui é ele já contando o sonho para os irmãos, tá? Estávamos amarrando feixes no campo, e meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele. E olha o que os irmãos diziam: você reinará como rei sobre nós, governará como governador sobre nós. Aí ele teve um outro sonho: o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. E isso só crescia a inveja que os irmãos tinham dele. Aí o que aconteceu? Eles planejaram sumir com José. Era só ele, né? Aí teve um dia que esses irmãos, eles foram pastorear as ovelhas, e acho que já estavam uns 2 dias, não sei quanto tempo fora, e Jacó pediu que José fosse ver os irmãos e trazer notícia, sabe? E ele fez o que o pai ordenou, e chegando lá, os irmãos já tinham planejado tudo. Só um pouquinho que eu trouxe uma colinha que eu ia esquecer de um detalhe. Então, os irmãos consumaram aquilo que eles planejaram. Só que um deles não quis que os outros matassem. Não, vamos preservar a vida do nosso irmão, porque ele é do nosso mesmo sangue, nossa mesma carne. Então, vamos vender ele para o pessoal que está indo para o Egito. E tem o pessoal ali, tá fácil. Aí o que eles fizeram? Venderam o José para o pessoal que levaria ele para ser vendido no Egito. Sabe? O pessoal já estava levando algumas especiarias para o Egito. E assim foi. E o que eles fizeram? Eles planejaram em matar um cordeiro, eles degolaram para pegar o sangue. Eles arrancaram as roupas do José e sujaram, porque ele estava com as vestes que justamente o pai tinha dado. Então o pai reconheceria essa roupa. Então eles sujaram a roupa de sangue e levaram as roupas do José para o pai. E quando o pai pediu dele, eles entregaram as vestes e disseram: olha, meu pai, precisamos que o senhor confirme se essas vestes são de nosso irmão. Aí o pai, nossa, conta toda a história do quanto o pai sofreu por ter pedido o filho, e ele confirmou que realmente. Então aí pronto, acabou o José para os irmãos, né? E para o pai, que nem sonhava que o filho estava vivo, né? Mas chorando pela morte dele. Só que daí assim, como José sempre tinha Deus no coração, Deus estava sempre cuidando dele. Então aqui entra muito aquela coisa que a gente diz: por que eu? Para que, Senhor? Né? Mas tudo já estava nos planos de Deus. Ele foi vendido para o chefe da guarda do Egito. E esse chefe começou a se encantar. Ele viu que o José era diferente, sabe? E ele viu que tudo aquilo que o José fazia prosperava, sabe? E eu estou encurtando um pouco a história. Então, resumindo, o José foi parar dentro da casa de Potifar, que era o chefe da guarda do Egito. E ali ele foi conquistando espaço, e esse chefe foi dando tudo para ele, porque ele viu que tudo que ele dava para o José triplicava, sabe? Tudo aquilo que ele fazia com excelência. E isso foi só conquistando mais espaço. E chegou um dia, e José era um homem bonito, segundo a Bíblia, né? Ele era um homem muito bonito. E teve um dia que ele ficou sozinho na casa de Potifar com a mulher desse chefe, né? Da guarda. E a mulher queria ele. E ele não queria, e ele se negava dela. E até que um dia ela aproveitou o dia que ele ficou sozinho com ela, e ela atacou ele, sabe? E daí ele se negou dela, e ela agarrou, eles usavam aquelas vestes, né? Eram túnicas. Então ela tirou a túnica dele, e ele saiu correndo. E o que ela aprontou? Quando o marido dela voltou para casa, ela inventou toda uma história que o José tinha pego ela, tinha abusado dela, sabe? E o que aconteceu com o José? Foi preso de novo. Aí ele foi preso, né? Antes ele foi vendido. Aí agora ele foi preso. Porém, Deus sempre com José. E já tinha os propósitos e os planos lá na frente. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá e o chefe dos carcereiros também se encantou por José. E foi indo, com o tempo
que José já estava cuidando de todos os presos, sabe? E dentre esses presos que tinham lá, tinha 2 em especial. Um era o chefe do copeiro do faraó e o outro era o chefe de padeiro do faraó. E eles tiveram sonhos lá na prisão. E como José tinha Deus no coração, o Espírito Santo, ele sempre dizia que não era ele que traduzia esses sonhos, que era o Espírito Santo que traduzia os sonhos, sabe? E ele traduziu o sonho dos 2. Daí, acho que foi o chefe dos copeiros, ele falou que em 3 dias ele estaria livre e voltaria para o faraó. E o outro em 3 dias estaria morto, sabe? E daí ele aproveitando, quando ele estava ali contando para eles desse sonho e, né, traduzindo o sonho, ele falou assim para o chefe do copeiro: o dia que você for solto, não esqueça de mim, né? Para tentar também ajudar e tirar ele da prisão. Só que o que aconteceu? Realmente, ele foi solto e ele esqueceu de José. E se passaram 2 anos. Aí o que aconteceu depois desses 2 anos? O faraó teve um sonho. E ele não conseguia interpretar esse sonho. É bem linda essa história, depois vocês leem, porque aqui tem o sonho do faraó. E ele não interpretou, mandou chamar os reis magos, chamar todos os sábios, pessoas que poderiam ajudar ele. E o chefe dos copeiros escutou esse papo. E o que ele fez? Lembrou de José. E chegou para o faraó e disse assim: eu sei de alguém que pode interpretar o teu sonho, sabe? O faraó, o que fez? Mandou vir José para a casa dele. E José veio. E ele disse: eu soube que você sabe interpretar os sonhos. Ele disse: eu não interpreto nada, quem interpreta é Deus. Vocês estão vendo como tem muita coisa nessa história dele na nossa vida, né? O Espírito Santo sempre agindo com José. E o que aconteceu? José interpretou esse sonho e falou para o faraó que viriam 7 anos de muita fartura, mas 7 anos de muita seca e muita fome. E, por consequência disso, o faraó, o que precisava? De um homem sábio. E como o faraó era um homem inteligente, o que ele fez? José, vem para cá comigo, porque você é muito inteligente, você é sábio, sabe? Então todo mundo via a luz. Quem tem o Espírito Santo, gente, tem uma luz. Você pode estar no pior dia da tua vida, mas, sabe? E as pessoas percebem. E o que aconteceu? José se tornou rei do Egito. Ele só temia o faraó. Ele mandava em tudo, em todos. Era ele que conduzia, ele que decidia, ele que fazia tudo. Aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a guardar, porque ele sabia que nessa fartura depois viriam os 7 anos. Ele começou a guardar tudo que era produzido, tudo que era conquistado, armazenar, para depois poder ajudar esse povo. Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, quem sentiu fome? A família dele ficou na miséria. E o que aconteceu? Eles souberam que no Egito tinha comida. E eles foram para lá. Só que eles chegaram lá e não reconheceram o irmão que tinha se tornado rei. Eu vou ler para vocês só um trechinho do que eles falam. Vocês lembram no sonho que eles falaram: o quê? Você vai ser o nosso rei. José reconhece os irmãos. José reconheceu os irmãos. E olha o que ele falou para eles: vocês são espiões. Vocês vieram para observar os pontos fracos da terra. Daí olha o que ele responde: não, meu senhor, seus servos vieram para comprar comida. Seus servos, meu senhor. Então, quando a gente diz que o mundo dá voltas, sabe, que a gente fala: por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? Eu que sou isso, sabe? Não adianta, a gente tem que ter paciência. Então, eu quero ler para vocês aqui por que José fez isso
só para testar, para costear eles, para ver até que ponto que eles estavam, sabe? Vocês vão ver depois, leem aqui para vocês verem tudo o que José fez com eles. Ele judiou um pouquinho, sabe? Judiou no bom sentido, assim, para ver se eles ainda falavam a verdade, se eles ainda admitiam alguma coisa, sabe? E lá para frente, José perdoa eles. Ele se revela para os irmãos e ele fala. Isso, assim, ó, esse momento que ele fala, ele já tinha dado para os irmãos a melhor roupa, a melhor comida. Eles estavam lá dentro do palácio, castelo, não sei como que era, tendo o melhor banquete, sentados à mesa com José. E quando José sentiu que chegou o momento, ele pediu que as outras pessoas se retirassem e só ele e os irmãos ficaram ali. E José disse aos irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Seus irmãos, espantados, ficaram sem resposta. E José disse aos irmãos: cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram e José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes, nem se aflijam, porque me venderam para cá, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Então, olha que lindo, sabe? Os cuidados que Deus teve com essa família, sabe? Aí você vai voltando com a família de Jacó, né? Que é filho de Isaac, que é filho da promessa, sabe? Então, como é importante, às vezes, famílias mal vividas, como é importante alguém começar, como é importante alguém mudar, porque às vezes tem família que é tradição, né? De uma vida de oração e vem vindo, só que às vezes são famílias que não são lua, são famílias que são só estrela, né? Mas essa importância, sabe? Então, assim, às vezes a gente não entende os porquês e os paraquês, mas olha o que Deus faz com a gente. Então, para preservar a vida dos irmãos, José teve que passar tudo o que passou. E a humildade, né? Dele admitir isso para os irmãos. E aqui na Bíblia conta que ele chorava muito alto, muito forte, sabe? E que o palácio inteiro, todo mundo ouviu e conheceu a história. Tanto que depois o faraó mandou vir toda a família, eles chamavam de carros, eram os camelos, eu acho, mandaram buscar o pai dele. O pai dele ainda em vida, né? Reviu José, até Jacó fala aqui que eu acho que ele viveu 130 anos. José viveu 110. Só que é uma coisa que eu também não sei, eu não sei se esses 130 anos são os nossos 130 anos, né? Eu não sei, como a gente fala, a Bíblia, muita coisa é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, então eu não sei, mas mesmo assim ele teve a graça de viver com o Pai. Então agora eu queria partilhar assim com vocês quais são as lições, sabe? Que José do Egito nos trouxe hoje. O que a gente pôde aprender com tudo isso? Para ver como é um testemunho de vida, né? Até eu esqueci de contar no começo. Lá em casa eu sempre tive muita mania de dizer assim, principalmente para a Gabi, que já é um pouco maiorzinha: não seja burra, menina, mas aprenda com o erro dos outros, observe as pessoas, seja inteligente, sabe? E daí depois que eu, do meu jeito meio chulo de falar para ela, eu comecei a me tocar de algumas, para aí, a quantia de parábola que Deus nos traz. O evangelho é quase virado só em parábola. Gente, então tá certo? Eu acho né? Eu acho, não, tenho certeza. Sabe? A importância de eu observar a Zane e ver a filha maravilhosa que ela tem, e eu observar quais são as atitudes que a Zane tem com a filha dela que eu posso ter. Sabe? Ou às vezes, eu estou vendo lá um casal que briga, eu estou vendo a consequência que traz para os filhos. Então, eu tenho que ser inteligente de ver o que ele faz de errado para eu não fazer. A gente sabe que é errando que se aprende, mas eu sempre digo para mim, tenta errar o mínimo que você puder, né? Eu digo, a gente não é perfeito, a gente erra, mas vamos errar menos, vamos aproveitar. Então, é diante dessas histórias, é diante do teu testemunho, é diante do meu testemunho que a gente pode salvar tantas pessoas. Amém? Amém.
Então, agora aqui eu trouxe uns pontos assim das lições que a gente tirou de José do Egito. Ter Deus sempre conosco e mostrar a alegria em ser de Deus. Sabe? Ser de Deus vale a vida, como diz Santa Teresinha, né? Vale a vida, não vale a pena. Sabe? Às vezes a gente sangra. Sábado a gente ainda partilhava isso. A gente sangra. Só que assim, as bênçãos que a gente colhe sem a gente pedir, as graças que a gente recebe. Quando você vê, acontece alguma coisa que você já tinha pedido, sei lá quanto tempo atrás, sabe? Mas aí o que você está servindo a Deus. Você está buscando, você está sendo obediente, está fazendo o que Ele quer. Então Ele vai te devolver em graça, com certeza. Assim como Ele cuidou do José, Ele cuida de nós. Sempre. Ser amigo do tempo. Não ter pressa, que as coisas são no tempo de Deus. Tem coisas que vêm tão rapidinho para nós, né? Mas tem coisas que não chegam nunca. Não acontece nunca. Demora. Mas tudo tem seu tempo. Eu não sei muito bem a história de Santa Mônica, né? Não sei quantos anos ela levou. 30? Eu sempre escuto às vezes uma homilia, um padre que comenta, mas eu nunca parei para ver. Mais uma história para nós trazer. Que sempre fala, tenha paciência para converter teu marido. Porque Santa Mônica demorou 30 anos, né? Então não é só nosso marido, é aquilo que a gente sonha, a família, todo mundo que a gente quer com nós, que se converta, mas não. É no tempo de Deus, primeiro é nós que precisamos se converter. É nós que precisamos entender para ser a luz, para ser a lua lá na nossa casa e poder converter a nossa família. Tenha sempre Deus no coração. Faça o bem sempre. Porque as pessoas de hoje podem ser o seu sustento de amanhã. Eu coloquei ser o seu sustento de amanhã porque no meu caso foi. Sabe? E no meu caso é e ainda será. Porque eu vejo assim, eu posso nunca ter sido uma pessoa maravilhosa, a gente sempre erra, às vezes eu tenho um jeito meio grosso de falar, mas acho que a educação, que é uma coisa que a gente traz de casa, sabe? Isso a gente tem que cuidar com o próximo, sabe? Porque eu vejo lá na loja, acho que a Ju viu essa semana, a Ju Walter, que está atrás da Gilmar. Hoje, essa semana, acho que foi uns quantos você dizia para as meninas, esse eu trabalhei faz uns 20 anos, nós trabalhamos juntos. Aí vem outro, esse, mas com quanta gente você já trabalhou? Eu digo, esse já faz uns 20 e poucos, daí, e assim nós vamos, sabe? Mas quem que são essas pessoas? As pessoas que lá no passado eu me relacionei bem, que hoje elas vêm na nossa loja nos prestigiar. Mas e se eu tivesse sido como colega de trabalho com elas, estúpida, grossa, como que seria? Vocês acham que eles iam vir ali? Ex-colegas meus que estudaram comigo há 30 anos atrás, sabe? Hoje eles são nossos clientes ali na loja. Mas se eu tivesse sido também uma adolescente mal educada, eu não ia ter eles comigo hoje. Então a gente, como o mundo dá voltas, assim como José, o mundo deu voltas na vida dele. Deu voltas. Sabe? E na nossa vida também dá. Nós temos muito chão pela frente ainda, gente. Né? Então, que a gente possa viver bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Não custa nada, né? O amor, né? A gente levar o amor. E como a gente partilhava sábado, assim, a gente leva muito, a gente consegue dar amor para os nossos, né? Mas eu acho que o mais difícil é a gente ser em casa. Eu vejo na minha casa, é muito mais fácil eu me relacionar muito bem aqui com vocês. Nossa, eu falar de Deus para vocês, não é difícil quanto tão difícil é lá em casa. Sabe? Onde a família da gente acha que a gente está sendo roubada. Onde a família da gente acha que a gente agora está apaixonado. Que a gente agora, como a minha mãe diz, você quando se apaixona, você se apaixona. Você se entrega. Sabe? Coitada. É que eu sei que ela me quer também, né? Mas é que chega o final de semana, você vai na Água Viva. E hoje, na Água Viva? Hoje tem que ir na comunidade. Hoje tem que fazer isso na comunidade. É só comunidade.
Mas é que não é a comunidade, gente, é o chamado de Deus, sabe? E é um amor que sufoca. E é um amor, assim, que a gente quer, sabe? A gente sabe que a gente, tanto na comunidade, é a maneira que a gente tem de ajudar as pessoas, é a maneira que a gente tem de poder levar o evangelho para alguém, é a maneira que a gente tem de amar o próximo, sabe? Então, como a gente disse, sangra não é fácil, mas vale. Guarde teus sonhos e não saia contando para todo mundo. Porque José contou, né? Não deu muito certo. Então, assim, é que tem coisas às vezes que acontecem na vida da gente, né? Que a gente quer sair contando e falando para todo mundo e partilhando. Mas tem coisas assim, não que a gente acha, não que eu diga que vocês ou eu convivam com pessoas invejosas. Não é isso. Mas tem o tempo certo de as coisas acontecerem, de a gente contar e de partilhar com os outros. Tudo tem seu tempo. Que Deus tem planos para nós, eu espero que todo mundo saiba, né? Eu tenho certeza que Ele tem muitos planos para mim. E para mim com vocês. Para mim como comunidade também, sabe? Como a nossa comunidade. Como a gente também falava, os sonhos deles, acho que de Deus é grande para a nossa comunidade. Aqui o exemplo que eu coloquei, que Deus fala conosco. Então, assim, vocês viram que eu coloquei para vocês, que Ele já me pegou de jeito quando eu disse, né? Que eu disse, quero ver o dia que me chamarem, eu dou um jeito de correr. Porque a hora que me falaram, eu já me virei, eu digo, não, já fiz assim, né? Nem venha, agora não, eu dizia assim. Mas daí eu lembrei que o dia que eles comentaram, né? Quando eles chegarem para você vir trazer a palavra, não é o Adão e a Josi que estão nos escolhendo. É Deus que está falando com eles, que Ele quer você aqui. E eu coloquei aqui também, depois de tudo isso, eu queria dizer assim, que todos nós temos um fardo. Todos. Até, principalmente, acho que eu ia dizer até os padres, mas até os padres, inclusive, principalmente os padres, têm os fardos deles, que às vezes eu não entendo o estresse ou um azedume deles, assim, porque não é fácil, sabe? A gente sabe que não é, mas é muito mais fácil quando a gente tem Deus do nosso lado, né? Juntinho, assim, eu imagino a cena assim, como um dia eu escutei um padre contando uma homilia, ele fez o gesto, ele fez de conta que tinha a cruz aqui, Ele disse assim, quem que disse que a gente não tem a cruz? Todo mundo tem a cruz. Pega a tua cruz e anda, mas Deus está do teu lado. E lá no PHN eu escutei uma frase, que na luta, o lutador está conosco. Então, não vamos deixar assim que os problemas que a gente tem, sabe, estraguem a felicidade da gente. Tem momentos tão lindos da vida da gente e às vezes os problemas sempre falam mais alto, né? Por que sempre que aquilo que é ruim fala mais alto do que é bom? A gente às vezes está sempre se queixando, sempre reclamando, mas para quê? Por que reclamar? A gente tem que agradecer para as coisas boas virem também. Então, eu queria pedir para você, se você quer ser estrela ou se você quer ser a lua. A lua como José foi. Não esqueçam. Porque assim, eu amei, sabe? Que foi um parágrafo que a gente partilhou sexta-feira, no terço. E eu me apaixonei, achei tão doce, porque a gente está sempre abrindo o Diário de Santa Faustina e Deus fala muito, que, né, da misericórdia e tal. Mas eu achei tão lindo essa comparação, né? Eu digo que poético que ele foi também com Santa Faustina, né? Como ele é doce, né? De falar da estrela e da lua. E às vezes é uma referência para aquele dia que a gente olha para o céu e lembra. Será que eu ainda sou a lua? Será que a minha chama ainda está acesa? Então, eu vou ler para vocês, é só o restante desse trechinho aqui, onde ele fala para Santa Faustina, da lua e das estrelas, fala assim, e Jesus disse mais para Santa Faustina, que a verdadeira grandeza está no amor a Deus e na humildade. Então não tem amor e humildade.
É só a gente se determinar. E eu não sei se eu fui muito rápida, a gente não acabou ainda, mas é o que eu tinha para falar e o que eu tinha para trazer para vocês. Que agora a gente quer fazer um momento que, assim como cantava a música no começo, né? Que Deus quer nos levantar, mas Ele quer nos levantar como um novo, né? Na nossa vida. Então nós vamos fazer assim, a gente vai apagar as luzes e vocês podem ficar sentados, tá? Que Jesus vai passar por vocês, vocês fechem os olhos, vão vivendo o momento da música, relaxem, esqueçam quem está do lado de vocês e vivam esse momento, entreguem ele a Deus e peçam assim que realmente eles possam levantar vocês como pessoas novas. Jesus vai passar por vocês e vai tocar. A hora que Ele tocar em vocês é só levantar. Levanta e continue de olhos fechados e vai rezando e vai ouvindo. Vamos fazer um momento de adoração. Vamos aproveitar para rezar mais um pouquinho e puxar todas as respostas daquelas perguntas que eu fiz no começo. Por quê? Para quê? De onde eu vim? Para onde eu quero ir? O que eu quero ser? Amém?